A paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de deixar uma palavra que está em 2 Reis 5, a partir do versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Primeira coisa, Naamã, ele era leproso, e ele sabia o que ele queria. Claro, uma pessoa leprosa, ela quer ser curada. Ele queria ser curado. Ele era um homem importante, ele era um homem de posição. Tanto que quando ele foi ao profeta, ele levou uma carta do próprio rei, para que ele fosse recebido pelo profeta, com o profeta sabendo que ele era alguém importante. E Naamã foi lá buscar a cura dele, buscar aquilo que ele sabia que ele queria. E quando ele chegou lá, o profeta não atendeu ele, mas mandou alguém com a solução do problema dele. Mandou alguém dizendo como ele poderia resolver o problema dele. E ele foi embora indignado, ele foi embora revoltado, porque ele achou que ele não foi atendido como ele deveria. Ele achou que o profeta não deu a ele a importância que deveria. E ele foi embora chateado porque ele não ouviu o que ele gostaria, porque ele viu que as coisas não aconteceram da maneira dele. O que acontece? Primeiro, nós precisamos saber o que nós queremos. Às vezes, a gente quer que as coisas se resolvam na nossa vida, a gente sabe que a gente queria que a nossa vida fosse diferente, mas a gente nem sabe o que a gente quer. Primeira coisa, a gente precisa saber o que nós queremos. O que nós queremos na nossa vida? O que nós queremos, quais são os planos, os sonhos que a gente tem para a nossa família, para a nossa vida profissional, para o nosso ministério, para a nossa vida com Deus. O que você quer para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos? Se você pretende casar, você não casou, você pretende casar. Como você gostaria que fosse essa pessoa? A gente precisa saber primeiro o que a gente quer, para depois a gente ir atrás daquilo que nós queremos. Ir atrás no lugar certo. Você vê que Naamã não foi de qualquer maneira. Primeiro ele se preparou, ele foi até o rei, ele recebeu uma carta do rei, ele foi até a casa do profeta preparado, ele foi buscar aquilo que ele precisava. E além disso, ele foi para o lugar certo, ele foi para a pessoa certa. Ele não foi para qualquer lugar, ele não foi atrás de qualquer um. Quando a gente quer alguma coisa, primeiro, a gente precisa se preparar para ir atrás daquilo que nós queremos. Segundo, nós precisamos procurar no lugar certo e da maneira certa. Por isso, a gente precisa sempre colocar diante de Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Por isso, a gente precisa buscar a direção de Deus, por isso, a gente precisa buscar a bênção de Deus. A gente não pode pular etapa, a gente não pode ir buscar aquilo que a gente quer de qualquer maneira. A gente precisa fazer as coisas direito. O que ele não estava preparado era para que as coisas acontecessem de uma outra forma. Ele não estava preparado para que as coisas acontecessem de um jeito que não era o dele. E às vezes a gente quer alguma coisa e a gente acha que não vai acontecer ou que não vai dar certo porque a gente não vê as coisas acontecendo do nosso jeito. A gente não vê as coisas acontecendo da maneira que nós esperávamos que acontecesse. E aí a gente simplesmente acha que não vai dar certo, ou que não está acontecendo, ou que Deus não está fazendo nada, que o nosso esforço não adianta de nada, que o que nós fizemos até aqui não valeu de nada.
ele provavelmente pensou que tudo foi em vão. Ele foi até o rei, pegou uma carta do rei à toa. Ele foi atrás do profeta à toa. Ele poderia ter pensado tudo isso. E eu acredito que ele chegou a pensar. Porque ele não viu uma movimentação da maneira que ele esperava. Porque ele não viu as coisas acontecendo do jeito que ele esperava. Mas ainda assim, estava acontecendo. A solução estava ali. E se o profeta deu essa ordem, é porque ele já sabia que Deus ia curar. Então Deus já estava ali, com a bênção dele. Só faltava ele fazer a parte dele, só faltava ele obedecer. E o que ele tinha a perder? Ele não tinha nada a perder. Ele só precisava fazer a parte dele, ele só precisava fazer o esforço dele. Ele já tinha começado, ele já tinha ido até o profeta. Ele tinha que ter ido até o final e não parar no meio do caminho. E muitas vezes a nossa bênção está ali, Deus está pronto para nos abençoar, mas a gente para no meio do caminho, como eu falei, porque a gente não vê as coisas acontecendo da maneira em que nós esperávamos que acontecesse. Mas a gente precisa continuar, mesmo que a gente não esteja vendo movimentação, mesmo que a gente não esteja vendo nada, que a gente ache impossível, a gente precisa continuar. E você vê, ele tinha que tomar um banho, ele tinha que se lavar em um rio que não era o rio mais limpo. Então era uma coisa que nem fazia sentido para ele. Então, às vezes, mesmo que as coisas não façam sentido, continua tentando, continua fazendo a sua parte. Principalmente se você tem uma direção de Deus, principalmente se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, principalmente se algo já foi dito a esse respeito. Continua fazendo a sua parte, continua tentando. Deus está pronto para abençoar, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer o nosso esforço. E quando ele decidiu obedecer e se lavar no rio, ele foi curado. A gente precisa decidir o que nós queremos e correr atrás e nos esforçar e fazer o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa, independente de situação, independente do que as pessoas falam, independente de não estar vendo resultado, independente de qualquer coisa. A gente precisa saber o que a gente quer e correr atrás. Eu quero ser curado emocionalmente, tenho dificuldade com as minhas emoções, até hoje eu não fui curado. Deus vai trabalhando a gente um dia após o outro, uma etapa de cada vez. Deus está curando sim as suas emoções. Você pode não estar vendo essa solução agora, mas Deus está fazendo. Eu quero uma bênção financeira. Até aqui o Senhor te supriu, até aqui o Senhor te sustentou. Se você quer algo além, corre atrás, faça a sua parte. Às vezes fazer a sua parte é uma coisa simples. Às vezes fazer a sua parte é simplesmente esperar. Às vezes fazer a sua parte é simplesmente não sair da sua posição, não sair do seu lugar. Às vezes fazer a sua parte é só isso. Às vezes fazer a sua parte para ter tranquilidade dentro da sua casa é se calar, é não falar no momento de raiva. Às vezes fazer a sua parte é isso, é uma coisa tão simples como se lavar em um rio. E às vezes a gente não faz. A gente precisa buscar direção de Deus, a gente precisa buscar no lugar certo. E depois a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Jacó, nós ouvimos na palavra esses dias. Jacó, ele queria uma bênção dele e ele brigou com o anjo para poder receber a bênção dele, para poder conseguir aquilo que ele queria. E ele recebeu, ele foi abençoado. Jacó também, ele queria se casar com Raquel e ele trabalhou muito para ele poder se casar com Raquel. Mas o pai de Raquel enganou ele e ele não conseguiu. E ele teve que trabalhar mais ainda para ele conseguir casar com Raquel. O que ele poderia ter feito? Não, ele já me enganou uma vez, ele não vai me dar Raquel para casar. Ele já me enganou uma vez, eu trabalhei à toa, eu perdi todos esses anos em vão, não vou conseguir o que eu queria nunca. E podia ter desistido de Raquel. Mas ele não desistiu, ele trabalhou novamente e continuou trabalhando por muito tempo e conseguiu se casar com Raquel. Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele não ficou só parado esperando Jesus passar, ele fez o esforço, ele fez o que ele podia fazer, ele subiu na figueira. Ele não ficou só esperando para ver se Jesus passava ali, para ver se Jesus olhava para ele, para ver se Jesus faria alguma coisa por ele escondido lá atrás da multidão. Não, ele fez o que ele podia fazer. Ele subiu na figueira, ele queria ver Jesus.
O cego de Jericó, ele sabia que Jesus estava lá e ele gritou e gritou e gritou e gritou até ele ser curado, até ele chamar a atenção de Jesus. Ele fez o que ele podia fazer. Ele chamou pela pessoa certa, ele procurou no lugar certo e ele não parou enquanto ele não conseguiu o que ele queria. E a gente precisa ser assim. Nós precisamos ser decididos e ter atitude. Nós precisamos ser como eles. A gente precisa primeiro saber aquilo que nós queremos. Nós temos também que nos preparar para buscar aquilo que nós queremos, para correr atrás do que nós precisamos. Além disso, nós temos que ir no lugar certo. Primeiro de tudo, a gente precisa pedir a direção de Deus, a gente precisa pedir a bênção de Deus para realizar os nossos planos. E depois, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer a nossa parte. Como nós já falamos muitas vezes, o Senhor faz tudo por nós, mas Ele faz a parte dele. Aquilo que é nosso dever, aquilo que é nossa parte, Ele não vai fazer no nosso lugar. Então, que nós sejamos como Jacó, que nós sejamos como Zaqueu, que nós sejamos como o cego e como tantas outras pessoas na Bíblia, que precisaram de alguma coisa e que além de buscarem Deus, correram atrás. Que nós possamos correr atrás daquilo que nós desejamos. E mesmo que isso seja cansativo, mesmo que isso demore, mesmo que isso exija esforço, mesmo que, como eu falei, não pareça fazer sentido. Porque para Naamã não fazia sentido, ele ia até aquele rio se banhar, podendo fazer isso em outros rios. Então, mesmo que para a gente não faça sentido, ou que a gente ache que é impossível, ou que não vai acontecer, mesmo que as coisas aconteçam não do jeito que nós queremos e que às vezes pareçam que não estão acontecendo, mesmo assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos continuar gritando e gritando e gritando até que Jesus nos escute. Ou nós precisamos subir em um lugar alto. Nós precisamos lutar com o anjo. Nós precisamos trabalhar anos e anos para conseguir aquilo que nós queremos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E no meio desse caminho, o mais difícil é não desanimar. É não desistir. Porque geralmente a gente não tem paciência para esperar. A gente não tem fé para acreditar que as coisas estão acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo. A gente não tem essas coisas, mas Deus tem para nos dar. E se a gente pedir, Ele vai nos dar fé. Se a gente pedir, Ele vai nos dar paciência. E a gente vai conseguir esperar o que for preciso esperar. Mas às vezes a gente espera além do necessário porque a gente não faz o que a gente deveria. Então, vamos orar nesse sentido, vamos pedir direção de Deus em tudo, vamos pedir forças, vamos pedir fé e pedir paciência. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, te agradecendo porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos abençoou, Deus, até aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por tantas coisas que nós já vimos o Senhor fazer a nosso favor. Deus, mas nós nos colocamos diante de Ti para Te pedir, Deus, primeiro, Senhor, que o Senhor dê direção para a nossa vida, que o Senhor mostre aquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor nos ajude, Deus, a realizar os nossos sonhos, os nossos planos, segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa, Deus, os nossos projetos, nos abençoa, Pai, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, para que nós possamos realizar os nossos planos. Nos abençoa, Deus, nós pedimos a Sua bênção, Pai, diante de cada projeto que nós temos. Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê direção para que nós possamos realizar cada sonho, cada plano, cada projeto, que nós possamos realizar do jeito certo, Pai, da maneira certa, seguindo pelo caminho certo, Pai. Que tudo possa acontecer no momento certo, que nós não venhamos, Deus, a atrasar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor nos capacite para ouvir a Sua voz, para reconhecer a direção que o Senhor vai dar para a nossa vida. Que nós estejamos atentos para ouvir e para entender o que o Senhor quer, cada passo que nós devemos dar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dê forças
para trabalhar, Deus, para correr atrás daquilo que nós queremos. Em nome de Jesus. Pai, nos dê ânimo, renova as nossas forças a cada dia. Nos ajuda a esperar, Deus, sem reclamar, a esperar sem desanimar, a esperar sem perder a fé, sem duvidar, Deus, em nome de Jesus. Renova a nossa fé, renova a nossa alegria, Pai, porque nós sabemos que é difícil manter a alegria enquanto você espera. Deus, em nome de Jesus, e principalmente renova a sua presença, Deus, sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que se nós temos o Senhor nos dá essa fé, o Senhor nos dá essas forças, o Senhor nos dá esse ânimo, o Senhor nos dá a direção. Então, o principal de tudo é que nós precisamos ter o Senhor e a sua presença. Nós pedimos mais uma vez, nos direciona. Nós não queremos, Pai, seguir um caminho errado. Nós não queremos que nada nos engane. Nós não queremos que caminho nenhum nos leve para longe do Senhor. Então, nos direcione em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada e que você possa sentir as suas forças sendo renovadas por Deus a cada dia, porque é disso que a gente precisa para continuar a cada dia. Amém? A paz.